Irmãos, deixa eu contextualizar e dizer para os irmãos o que era que estava acontecendo aqui. A gente sabe que o reino de Israel era um reino dividido, onde tinha o reino do norte, onde tinha a capital Samaria, e era governada pelo rei Jeroboão, e tinha o reino do sul, que tinha a capital Jerusalém. Jerusalém era onde Deus estabeleceu que haveria de ter o culto a Deus, o templo do Senhor. Era lá que teria, onde Deus mandou, o culto. Mas Jeroboão, que morava no reino do norte, que era rei do reino do norte, não queria ir até o reino do sul, em Jerusalém, cultuar. E ele resolve fazer um culto da sua maneira. Ele resolve fazer um culto do seu jeito, da sua maneira. Ele disse que não precisava ir a Jerusalém, conforme Deus tinha mandado. E ele então construiu altares em Betel para cultuar. E ali fez da sua maneira. Bezerros de ouro. Escolheu sacerdotes do jeito que ele queria, fez inovações no culto, criou muitas coisas que a palavra de Deus não diz para colocar no culto. Assim como muita gente faz hoje. Igrejas que inventam todo tipo de artimanhas para agradar as pessoas, para que elas possam permanecer na igreja. E inventam todo tipo de coisa no culto, aquilo que Deus não determinou na hora do culto. Mas as pessoas hoje inventam para agradar os ouvintes. Assim como Jeroboão, então ele resolveu fazer um culto à sua maneira. Não queria mais fazer do jeito que Deus tinha ordenado, e nem onde Deus tinha ordenado. Resolve fazer um culto à sua maneira. E lá estava ele em Betel. Betel era uma espécie de cidade-santuário para ele. Ficava no reino do norte. Betel é conhecida porque Abraão construiu um altar lá em Betel. Jacó teve a visão da escada lá em Betel. Então, era uma espécie de cidade santuária para Jeroboão. Só que, irmãos, aparece em cena aqui no texto que nós lemos, um homem de Deus, um exemplo de fé marcante, um exemplo de homem, temente a Deus e que obedecia ao Senhor. E Deus mandou este homem ir até Jeroboão, profetizar contra Israel, contra Jeroboão, contra o altar e contra aquele culto que ele estava fazendo. Nada daquilo era o que Deus tinha ordenado. E o homem foi profetizar contra Jeroboão e o seu culto. O rei, claro, não gostou, porque o homem quer fazer conforme ele quer. O homem quer fazer para lhe agradar, não para agradar a Deus. E o rei não gostou daquele homem falar contra o culto dele. Mas o culto não é para o homem, o culto é para Deus. E diz o texto que nós lemos, na hora que o rei estendeu a mão contra o homem, a mão do rei secou. O texto diz que a mão do rei secou. Imediatamente o rei muda de opinião. E agora ele pede para aquele homem de Deus orar para que fosse restaurada a sua saúde.
E o homem intercede por ele, e a mão do rei volta ao normal. Irmão, este homem tinha uma missão de Deus, de falar contra o culto falso, de falar da maneira errada de louvar o Senhor, contra os falsos profetas. E por que, irmãos, este homem teve sucesso na sua missão? Por que este homem de Deus teve sucesso na sua missão? A primeira coisa que nós vemos aqui, a sua obediência. Obedecer. Você quer ter sucesso na sua missão, na sua vida? Obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. Esse homem obedecia a Deus. O verso 1 diz: por ordem do Senhor. E, irmãos, nós escutamos todos os dias praticamente que ordem do STF não se discute, ordem judicial não se discute, se cumpre. Mas na verdade é a ordem de Deus que não deve ser discutida. A ordem de Deus deve ser cumprida. Esse homem obedecia a Deus. Mas as pessoas, hoje em dia, irmã Jussara, querem mudar a lei de Deus para agradar os seus objetivos, para fazer aquilo que quer. Modificam a lei de Deus e dando um jeitinho para fazer aquilo que quer. Mesmo com dificuldade, este homem foi e obedeceu a Deus, sozinho. Irmãos, esta é a regra para termos êxito em nossa vida. Você quer prolongar a sua vida, obedeça a Deus. Você não vai andar em lugares complicados, você não vai se meter em confusão. Aqui ninguém prega prosperidade, não é isso. O êxito que nós falamos em obedecer a Deus é que você vai ter uma vida dedicada ao Senhor. Precisamos obedecer a Deus, irmãos, sem jeitinhos. Jesus, lá em João 14, 21, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Quer amar a Cristo? Obedeça seus mandamentos. Mas, irmãos, uma segunda característica para o sucesso deste homem: a sua humildade. Não é dito nem o seu nome aqui. Diz apenas um homem de Deus. Irmãos, hoje as pessoas querem ser reconhecidas. Colocam a sua foto na frente da igreja, se intitulam apóstolo, isso, aquilo, patriarca, não sei o que, querem nome e ser conhecidos. Mas, irmãos, nós temos que obedecer a Deus, e Cristo é que deve ser evidenciado em nossa vida. Convém que Ele cresça e eu diminua. É Cristo que deve aparecer em nós. Não procuramos grandes nomes ou grandes feitos nessa terra. Porque, irmãos, a nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é nos céus. Nós não precisamos de grandes coisas aqui. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Cristo precisa ser evidenciado em nossa vida. Davi já dizia isso lá no Salmo 131, versículo 1, ele disse:
Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. É isso que devemos fazer, irmãos. Nós não procuramos grandes coisas, grandes nomes. Nós queremos Cristo ser reconhecido como homem de Deus. Você deve ser reconhecido igual como este homem aqui. Mulher de Deus, homem de Deus. Isso basta. Irmãos, mais uma terceira coisa, que ele teve sucesso. Ele falou tudo que Deus mandou. E somente o que Deus mandou. Irmãos, nós não precisamos inventar nada. A Bíblia está aqui para nos ensinar. Esse homem ele não maquiou a palavra de Deus, não negociou para agradar ninguém. Ele estava diante do rei. Mas ele pregou aquilo que Deus mandou. Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho. Nós temos que dizer para o homem que ele é pecador, que ele está distante de Deus, precisa se arrepender. Essa é a pregação do Evangelho. E se isso não acontecer, ele irá para o inferno. É isso que devemos dizer nas igrejas que hoje em dia têm esquecido a pregação do Evangelho. Tem falado conforme o ouvinte quer ouvir. Esse homem não temeu. Ele falou contra o rei. Algumas pessoas perguntam, por que é que as igrejas reformadas não crescem tanto? E uma das razões que eu digo é exatamente, nós falamos aquilo que a palavra de Deus diz para falar. Nós não precisamos de igrejas grandes, nós precisamos da verdade. Nós precisamos da verdade. O homem de Deus falava contra o rei, ele não se intimidou com título. Ele estava diante do rei. Mas uma quarta coisa, que ele teve êxito na sua missão. Deus estava com ele e ele fez sinais. A mão do rei ressecou, o altar se fendeu, foi visto por todos porque Deus estava com ele. Uma quinta coisa, e essa é importante para ter sucesso, sua firmeza e convicção. Irmãos, como nós precisamos hoje de pessoas firmes, pessoas convictas na palavra de Deus, que não se curvam e não se dobram. Como nós estamos carentes de pessoas assim. Veja que o rei queria que ele ficasse seu amigo. Veja a resposta desse homem de Deus, versos 7 e 8. Verso 7 e 8. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Irmãos, quantas pessoas têm caído por causa de dinheiro, por causa da fama? Quantos crentes caem por isso, perdem a convicção, muda seus conceitos por causa de uma amizade, para entrar num grupo de pessoas. Perdem sua fé, a sua convicção, aquilo que acreditava.
por fama, negociam sua firmeza. Irmãos, como nós precisamos de pessoas como este homem, que não negocia a sua fé, firmes, que nada o abala, dinheiro, fama, amizade, nem a própria vida. E aqui eu lembro do caso de Policarpo, bispo de Esmirna, um homem convicto, firme, que quando o imperador disse para ele negar a Cristo, senão ele iria ser queimado. E a frase dele ficou célebre em todo o tempo. E ele disse: eu tenho seguido a Cristo por 86 anos, sem que ele tenha me feito mal algum, porque haveria eu de negá-lo agora? E ele completou: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno, reservado para o pecador. Por que está demorando? Acenda o fogo. Homens convictos como Policarpo é o que nós estamos precisando. Muita gente tem caído, irmãos, por causa da firmeza. E aí agora eu vou entrar exatamente nisto, na queda, no fracasso. Este homem é um grande exemplo, irmã Rita, de sucesso, mas é um exemplo de fracasso também. Nos versos 11 a 24, continuando a história, nós vamos ver que um homem, depois de um sucesso que ele teve, ele fracassou. É por isso que a Bíblia deixa bem claro em 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado. A tentação está aí, não brinque com ela. Você vai cair. Tem muita gente caindo depois de sucessos, irmãos. Muita gente caindo depois de um grande sucesso. E agora vamos ver por que o homem de Deus falhou. Nós vimos porque o homem tinha tido sucesso. Agora vamos ver por que ele falhou. E a primeira coisa, irmãos, que nós vemos aí no texto, é porque ele tinha necessidade. Ele estava com fome. Irmãos, a necessidade é uma barreira, uma grande barreira, para honrarmos com firmeza a Cristo. A necessidade nos afasta da igreja. A sua necessidade e a minha pode não ser fome, mas de repente é dinheiro, é um emprego, é um casamento, sexo. A necessidade pode lhe fazer cair. E o inimigo, ele ataca a sua necessidade. Ele vai no seu ponto fraco. A necessidade é uma barreira, e este homem estava com fome. Foi a primeira causa que lhe levou ao fracasso. Mas também, irmãos, uma segunda coisa, ele estava cansado. Ele sentou-se debaixo de um carvalho, cansado, se sentindo sozinho. E às vezes nós chegamos a esse ponto, irmãos, de estar cansado,
cansado de tentar ser correto, cansado de tentar ser honesto, e vendo alguém que não é honesto se dando bem, cansado de repente de trabalhar na igreja e pensar que está só. Eu não aguento mais, eu estou só, eu quero entregar o cargo. Esse homem estava cansado, irmãos, e eu respeito o seu cansaço, mas cuidado, irmãos, cuidado. A música, a cantora Ludmilla Feber, que morreu esses dias, ela tinha uma música que dizia: não desista, não pare de lutar, né? Mesmo que você esteja cansado, vale a pena andar com Deus. Mas também, irmãos, uma terceira coisa, que este homem fracassou, porque ele estava carente de aplausos, estava sozinho, sem ninguém. E nós, seres humanos, uma gentileza, gostamos de aplausos, não é? Isso é característica nossa. Quando a gente faz algo bom, algo maravilhoso, a gente fica querendo aplausos. Queremos ser valorizados. Mas Mateus 6,2 diz: quando, pois, deres esmola, não troques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Se você quer aplausos neste mundo, você terá seus aplausos. Mas nós não precisamos de aplausos dos homens. Nós precisamos de reconhecimento de Deus. E uma quarta coisa, irmãos, que ele fracassou, e essa é bastante importante, talvez a mais importante. Ele ouviu conselhos errados. Diz o texto, depois você vê aí, que aparece um profeta velho. O texto é bem enfático em dizer que aparece um profeta velho para mentir para este homem de Deus. Às vezes a gente pensa que sempre, e é quase uma certeza, irmãos, de que os mais velhos têm bons conselhos. Não é verdade? A verdade é que os mais velhos têm bons conselhos, mas toda regra tem uma exceção. Aqui é uma. Um profeta velho apareceu para mentir para esse homem. E cuidado, irmãos, o inimigo vai fazer a mesma coisa com você. Colocar alguém para mentir para você, para tentar lhe levar para o perigo, para tentar fazer você sair da igreja. Cuidado com as amizades, principalmente aqui desses adolescentes, jovens. Cuidado com as amizades. Irmãos, eu já disse aqui uma vez e digo novamente: quem não tem Cristo no coração como Senhor, não pode dar bons conselhos sobre a vida, né, irmã Jussara? Quem não tem Cristo como Senhor não dará bons conselhos sobre a vida. Cuidado de quem você está recebendo conselho. Conselho, nosso conselheiro é a lei de Deus e pessoas que conhecem as Escrituras. Esses são nossos conselheiros. A Bíblia já diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E o profeta velho, mentindo, ele disse o seguinte lá no verso 18: também eu sou profeta como tu,
E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Cuidado, irmãos. E aqui eu queria trazer outra advertência. Este homem falou, um anjo me falou por ordem do Senhor. Cuidado com esse negócio, irmãos. De anjo falou, de sonho. Cuidado. Muitas heresias e religiões têm surgido a partir daí. Cuidado. As Escrituras está completa. Ela é suficiente para nos ensinar. E este homem então mentiu. Então, muito cuidado com essas pessoas. O conselho pode parecer bom, mas levá-lo a um caminho tortuoso. Irmãos, quantos pais não choram hoje porque seu filho andou por um caminho errado? E se pudesse voltar, tiraria ele de más conversações, de más companhias, de maus conselhos. Mas hoje choram, influenciado por maus conselhos. Israel estava dividido exatamente por maus conselhos. Provérbios 13, 20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E eu vou concluir, irmãos. O fracasso deste homem levou à morte. Ele morreu. Um homem que teve sucesso, mas depois do seu sucesso, por causa das suas necessidades, ele desobedeceu e ele morreu. Porque estava com fome, cansado, carente e por causa de maus conselhos. E eu quero trazer algumas aplicações, irmãos, sobre esse texto que nós lemos. Primeiro que eu quero trazer para aplicar às nossas vidas é que o culto a Deus não é de qualquer jeito. O culto a Deus deve ser racional, deve ser centrado em Deus e não no homem, com ordem, com decência, onde a palavra de Deus deve ser pregada. Segunda aplicação, irmãos. Em qualquer circunstância, nunca poderemos deixar de obedecer a Deus. Mesmo nas necessidades, nos problemas, ou até mesmo em perigo de morte. Nós não podemos desobedecer a palavra do Senhor. Terceira aplicação, precisamos pregar o Evangelho como ele está nas Escrituras, voltar a pregar sobre o pecado do homem, que ele vai para o inferno se ele não se converter, e que Cristo está de braços abertos para o tornar seu filho. Quarta aplicação, nós não precisamos de reconhecimento neste mundo. Precisa, irmãos. Os aplausos desse mundo não adiantam. Aqui nós vivemos 60, 70, 80, 90 anos, como a irmã Gentileza. 90, irmã Gentileza? Está perto, né? 100, a irmã Gentileza vai até 120, mas é no máximo 120, né? Mas o nosso mundo é celestial. A nossa recompensa é eterna, irmãos.
E a última aplicação, cuidado para não cair, irmãos. Cuidado. A sua necessidade pode levar a cair. O inimigo vai lhe atacar ali. Seja o que for, ele vai atacar ali. Continue firme. Obedeça ao Senhor. Que tudo valerá a pena. Que Deus nos abençoe. Amém.